passarinho na janela quer voar. O pensar é bola, vibra harmonias pelo éter, pelo ar. Sofre os olhos, deita a vista sobre o mar, sobre a mar. Cativeiro, marinheiro, Maria, homem ao mar. Mas o teu corpo é teu meio de cantar, de sentir, de sonhar, saborear, arimar, amorear, sensoriar. É tua casa, casulo, testemunhos, testemunhos. A casa lá, a casa, a casa, a casa, a casa lá, a casa. Mas o teu corpo é teu meio de cantar, de sentir, de sonhar, saborear, arimar, amorear, sensoriar. É tua casa, casulo, testemunhos, testemunhos. A casa lá, a casa, a casa, a casa, a casa lá, a casa. A casa lá, a casa, a casa, a casa, a casa lá, a casa. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma vez na sala virtual do IGESE para o nosso estudo, né, em parceria com os nossos amigos, né, de transmissão, que é o Rede Amigo Espírita, o Centro Espírito Chica Xavier de Santos, Web Rádio Fraternidade, TV Goiás Espírita, Rádio Portal da Luz, onde nós estudamos, né, essa obra tão bonita, né, que é A Evolução em Dois Mundos, de André Luiz e Valdo Vieira, né, com o nosso querido professor Otacílio Rangel. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite, Ronaldo, aí nos bastidores. E boa noite a todos os nossos amigos que já estão conosco. Hoje a gente tem uma pessoa nova, Maria Anjos, né? Está aí de novo, nova participante do nosso estudo. Seja muito bem-vinda. E aí temos aí a saudação dos amigos todos, do Silvio Henrique, família, José Luiz, Sarantes, Ana Sintra, Osmarilda, Paulo Henrique, lá do Japão, não é? Francisca Gil, Carmélia Carvalho, Adinac de Araraquara, Alessandra Garcia, Patrícia Otaviana, Antônia Clara, aqui de São Carlos, onde estive com o filho dela, Francarlo Fogaça, Luciene Carvalho, a Olga, a Lurdinha, nossa amiga e colaboradora de trabalhos em conjunto. É muito bom estar com todo mundo aqui junto, a Nilce, Sandra, Valéria, Mara, Luiz Erlan, Maria Macchiori, Helena Vera, Valdiceia, Simone, Letícia,
Angélica, Marilda, o espanhol está aí conosco. A Débora, Josefa aí de Santos. Nossa não é? amiga. A Dalva, Suzy, a Selva lá do Uruguai, a Guta Ferrer, a de Conchas, de São Paulo. Conchas. Aqui, A Guta Sueli, Ana Sintra, a Sandra, Wanda, Fátima, Inês, e esse pessoal lindo aí que está conosco, né? Muito bom a gente estar junto. Rosângela entrou agora, o Claudino. Pois lá, é. Tá Sejam todo mundo todos chegando aí. bem-vindos nessa corrente de vibração positiva pelo nosso mundo cada vez melhor. Nós estamos já nesse momento em mais de 70 corações unidos aqui, professor. Isso. Mais de 70. Muito bom. Muito bom mesmo. Então. Que delícia. Só quem está em casa também deve sentir, né, professor? Essa sensação gostosa que a gente sente, né? Não, eu acho muito interessante, né, esse mecanismo de comunicação que a gente, né, conseguiu na Terra através da internet, porque é como se a gente estivesse junto mesmo, a gente só não ouve e vê as pessoas, mas sente o calor humano também. Eu lembro, professor, quando eu estudava outras obras do André Luiz, quando ele falava da parte das transmissões, né? De um plano para o outro, a gente nem imaginava que a gente também ia começar a fazer isso, né? Porque isso há uns anos atrás a gente não tinha ainda, né? Não e tinha aí eu nada falava, disso. Nossa, ficava encantada, né? E hoje a gente vivencia, igual ele relata lá nas obras, né? A gente pode até fazer uma brincadeira que a gente saiu lá do telefone de latinha na nossa infância, não é? Para essas maravilhas da imagem. Muito bom, muito bom mesmo. Vamos iniciar, professor, então, com uma prece? O senhor faz a prece? Faço sim. Vamos, meus queridos amigos, colocar a nossa atenção, a nossa vontade firme nos nossos propósitos desses momentos da nossa noite, que é voltar todos nós a atenção para os valores espirituais que estamos buscando e pensarmos nas forças superiores da vida que emanam de Deus, são conduzidos para o nosso planeta através desse Espírito generoso, nosso querido Mestre Jesus, e distribuída para toda a humanidade através dos espíritos bondosos que formam essa rede de fraternidade em todos os povos, que possamos participar desse feixe de pensamentos positivos, amorosos, acolhedores, e pedirmos a Deus que derrame sobre todos nós as energias espirituais necessárias para que todos nós consigamos progredir, viver em paz, com alegria, com coragem, com bom ânimo, enfrentando todos os desafios da vida com dignidade espiritual e sairmos dessa encarnação vencedores, voltando para o mundo espiritual, cada um na nossa hora, com o coração pacificado. Abençoe-nos, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Sim, sim. Então, hoje, né, professor, nós vamos iniciar o capítulo, né, do sexo e corpo espiritual, capítulo 18, né? Exatamente. Então, essa primeira parte do livro, nós temos 20 capítulos, então, ainda esse mês, né, nós vamos terminar essa primeira parte e depois entrar na segunda parte do livro. E hoje o André Luiz vai falar, não é, da importância do corpo espiritual nas manifestações das nossas emoções, não é, impulsionado pela semente do amor que vai desenvolvendo em nós, que é os nossos impulsos criativos do sexo. Então, nós vamos aprender um pouco sobre o funcionamento do sexo no corpo humano,
como é que ele evoluiu no corpo humano, na vida biológica, e depois vemos que ele se desenvolveu por necessidade de expressão do espírito propriamente dito, não é? Que caracteriza toda essa estruturação no corpo perispiritual. Então, na evolução, a gente desenvolve esses centros de forças, né, que estão sediados no nosso corpo espiritual e que se manifestam no corpo físico através das associações, né, do fisiopsicossomáticas, como ele usa sempre essa palavra, ligando o corpo físico, o corpo espiritual e o espírito, né, como comandante dessas duas corporificações. Então, é realmente muito bom a gente aprender isso desse ponto de vista espiritual. Então, vamos lá, sexo e corpo espiritual. Ele vai começar falando de hermafroditismo e unissexualidade. O que é hermafroditismo? A palavra hermafroditismo ou hermafrodita vem da junção de dois deuses da mitologia grega, Hermes e Afrodite. Hermes representando o sexo masculino e Afrodite representando o sexo feminino. São os dois criadores, né, da mitologia grega. Então, hermafroditismo significa a junção dos dois sexos. E depois ele vai também falar sobre de como a gente lentamente, através do processo evolutivo, saiu da expressão hermafrodita para a expressão unissexual, não é? Que é o que a gente encontra hoje no ser humano. Nós somos unissexualizados, nós somos homens ou mulheres. Mas, apesar de sermos homens e mulheres, a gente vai ver que há situações, né, que a gente ainda carrega resultados dessas experiências lá atrás, por causa da nossa dicotomia de indefinição, muitas vezes, situações complexas da mente, e a gente apresenta no corpo físico a expressão, né, dos dois sexos, o hermafroditismo. Então, ele começa dizendo o seguinte: examinando o instinto sexual em sua complexidade nas linhas multiformes da vida, convém lembrar que por milênios e milênios, o princípio inteligente se demorou no hermafroditismo das plantas, como, por exemplo, nos fanerógamos, em cujas flores os estames e pistilos articulam, respectivamente, elementos masculinos e femininos. E depois, nas plantas criptogâmicas celulares e vasculares, ensaiaram longamente a reprodução sexuada na formação de gametos. O gameto masculino, anterozoides, e os femininos, oosfera, que muito se aproximam ao dos animais e cuja fecundação se efetua por meios análogos aos que observamos nesses últimos seres, isto é, através da troca, né, de anterozoides e oosferas, ou ligação dos anterozoides com as oosferas, ou com a expressão do sexo masculino com a expressão do sexo feminino. Então, as plantas fanerógamas são as plantas que não têm nem flores e nem sementes, tá certo? Então, são as plantas que fazem o processo de reprodução através de outros mecanismos, que não os processos sexuados bem definidos, como a gente vê nas espécies mais superiores. Mas as plantas apresentam também a variedade criptogâmicas, né, que apresentam as flores e sementes, e aí expressam a sexualidade masculina e feminina nos seus pistilos, né, nas flores, através dos anterozoides e oosferas. Mas é na mesma planta, onde na flor
você tem os dois elementos, né, onde o pólen, né, que sai de um vai no outro e troca a informação genética necessária para a produção da semente e depois de uma nova planta. Então, ele está fazendo uma revisão dos processos evolutivos da aquisição dessas expressões, onde o sexo vai evoluindo. Depois de muitas metamorfoses, que não cabem num estudo sintético quanto o nosso, caminhou o elemento espiritual na reprodução monogônica, quer dizer, unissexual, entre as vastas províncias dos protozoários e metazoários, com a divisão e gemação entre os primeiros, correspondendo à cisão ou estrobilação entre os segundos, que é um processo, né, de reprodução, onde você tem fases diferentes, né, onde vai ter divisão celular, depois a gemação, que era a formação das células que têm informação genética, né, que vão trocar entre outros para poder fazer, então, o processo de reprodução. Estrobilação significa também a mesma coisa, porque a plantinha começa já a se formar e ali ela se define de maneira a ser uma planta ou um bichinho, um protozoário, um metazoário capaz de reprodução. Mas esses processos são os processos ainda primitivos da expressão sexual. Longo tempo foi gasto na evolução do instinto sexual em vários tipos de animais inferiores, alternando-se-lhes os estágios de hermafroditismo com os de unissexualidade, para que se lhe aperfeiçoassem as características na direção dos vertebrados. É curioso aqui que muitas das espécies de animais não vertebrados, né, conchas, minhocas e outros bichos quetais, que não são vertebrados, que não têm processo ósseo ainda, elas se reproduzem por processo hermafroditista. Quer dizer, eles contêm as duas informações sexuais e as células se unem ali mesmo para poder reproduzir, não é, uma outra geração. Então, ele vai agora falar um pouquinho sobre um hermafroditismo potencial, que já é um passo adiante da unissexualidade, na tentativa de atingir a unissexualidade. Gradativamente aparecem novos fatores de diferenciação, guardando-se, no entanto, os distintivos essenciais, como podemos identificar ainda agora, no sapo macho adulto, que é um hermafrodita potencial. Isto é, apesar dos sinais masculinos com que se apresenta um sapo macho, sabendo-se que carrega na região próxima ao seu testículo, positivamente acrescido ao lado um ovário elementar aderente, parcialmente atrofiado, conhecido como corpo de Bieder, porque foi descoberto por esse estudioso. Aí, se a gente fizer a seguinte experiência, extirparmos, cortarmos o testículo do sapo, aquele ovário atrofiado começa a funcionar por atuação da hipófise, que é uma glândula que está na estrutura cerebral, conforme experimentos comprovados, convertendo-se num ovário adulto, e o sapo de macho vira fêmea. Ocorrência inversa, quer dizer, pode acontecer o contrário, de uma fêmea virar um macho, é verificável em 5 a 10%, nem todos, das galinhas adultas. Isto é, nos indivíduos psiquicamente dispostos, porque não são todos. Os cientistas não sabem basicamente por que isso,
não é? Mas ele está dizendo que é psiquicamente disposto, quer dizer, que vem da estrutura perispiritual de alguma forma, das quais, se retirarmos o ovário esquerdo da galinha, que é também considerado um superovário desenvolvido, o ovário direito, que é mais rudimentar, transubstancia-se num testículo. Quer dizer, se a gente retirar o ovário esquerdo, os hormônios que são produzidos pelo ovário esquerdo, que são hormônios femininos, param de ser produzidos. Então, aquele ovário direito rudimentar atrofiado desenvolve-se, transubstancia-se num testículo que se vitaliza e cresce na sua parte medular, até então inibida pelos estrogênios do ovário esquerdo. Estrogênios são os hormônios femininos. Nesse fenômeno, a gente vê aumentar a crista da galinha, que vira galo, cantam tipicamente à maneira do galo e adotam-lhe a conduta sexual masculina. Começa a fertilizar as outras galinhas. Registramos esses fatos para demonstrar que entre todos os vertebrados, e muito particularmente no homem, herdeiro das mais complicadas experiências psíquicas nos domínios da reencarnação, apenas os caracteres morfológicos dos implementos sexuais estão submetidos aos princípios da genética. Isso porque não é só a figuração das glândulas sexuais que se mostra bipotencial, masculina e feminina até certo ponto, pois todo cosmo orgânico é suscetível de reagir aos hormônios do mesmo sexo ou do sexo contrário, segundo as disposições psíquicas da personalidade do indivíduo. Então, 10% das galinhas significa que é preciso já ter alguma diferença qualquer intrínseca na estrutura mais íntima da realidade do princípio espiritual desses animais. Ação dos hormônios. Ele vai falar, então, agora da ação dos hormônios que podem mexer na forma, né, nas expressões biológicas do sexo, inclusive em nós, outros, os seres humanos. Atingindo inequívoco progresso em seus estímulos, o corpo espiritual, desde a protoforma psicossômica nos animais superiores até o homem, protoforma psicossômica é a protoforma, significa a forma inicial do corpo espiritual nos animais superiores que vão chegar até o homem. Conforme a posição da mente a que serve, determina mais ampla riqueza hormonal. Quer dizer, a nossa riqueza hormonal, né, nas espécies superiores é maior do que nos animais inferiores. As glândulas sexuais, que então mobiliza, são mais complexas. Exerce a própria ação pelos hormônios que segregam, arrojando-os no sangue. Hormônios esses, femininos ou masculinos, que possuem por arcabouço da constituição química em que se expressam o núcleo ciclopentano-peridrofenantreno, filiando-se aos grupos dos esteróis. Vamos explicar isso aqui. Esse núcleo ciclopentano-peridrofenantreno é uma molécula que tem 3 anéis carbônicos de 6 lados interligados e um anel de 5 lados. Então, é uma molécula plana de anéis carbônicos estruturado em 3 anéis de 6 lados e um anel de 5 lados de carbonos. E essa molécula base, esse núcleo basal das moléculas, porque todos os hormônios vão ter essa estrutura com pequenos grupos moleculares associados em outros lugares. Certo? Essas moléculas são produzidas na nossa estrutura cerebral
a partir, a partir do colesterol, da molécula de colesterol. A molécula de colesterol que a gente se alimenta é aproveitado na nossa estrutura, no eixo, né, que envolve a hipófise, as glândulas adrenais estão por cima dos rins, não é? E o eixo, né, que sai da região do tálamo, da região do tálamo, no centro do cérebro, comanda, não é, a formação dessas moléculas, tá certo? A partir desse núcleo, dessa estrutura, dessa constituição química, desse arcabouço químico, que ele põe o nome aqui, que vocês podem entrar, se quiserem, no Google, escrever essa palavra complicada, grandona aí, que é o nome químico da molécula, e eles vão lá, o Google vai mostrar a estrutura da molécula para vocês. São 3 anéis de 6 lados, ligado a um anel de 5 lados. Então, ele faz parte do grupo das moléculas conhecida como esteróis, ou esteroides, ok? E do qual, não é, a gente tira o colesterol. O colesterol é uma molécula que faz parte da estrutura das membranas celulares. Ele é um lipídio, uma molécula lipídica. Os hormônios estrogênios, oriundos do ovário, mantêm os caracteres femininos secundários, quer dizer, vai ter grupos moleculares diferenciados dos androgênicos, segregados pelo testículo, e vão fazer, então, os hormônios testosterona e estrogênios, tá certo? Então, esses hormônios são produzidos pelo testículo, são segregados pelo testículo no homem e pelo ovário nas mulheres, nas fêmeas, né? Sustentam, então, os caracteres masculinos e femininos na mesma ordem. Produzem ações estimulantes e inibitórias. Todavia, como atendem necessariamente a impulsos e determinações da mente, por intermédio do corpo espiritual, incentiva o desenvolvimento ou a maneira de proceder da espécie, mas não os origina. Quer dizer, ele é um elemento coparticipante disso, mas não é o que determina. Mas ele faz mudanças morfológicas. E a gente vai ver que no macho a quantidade de hormônios masculinos é muito maior do que nas fêmeas. Mas tanto o macho quanto as fêmeas têm os mesmos hormônios em quantidades diferentes. E é isso que vai caracterizar a morfologia corporal no processo da formação do corpo físico embrionário. Por isso, nenhum deles possui ação monopolizadora do mundo orgânico, não obstante patentearem essa ou aquela influência de modo mais amplo. Então, no homem, né, a gente tem um hormônio diferente em abundância, maior do que na mulher. Na mulher, ela tem os outros hormônios em abundância, que é menor no homem. Mas todos nós temos as características parcialmente masculinas e femininas. Ainda em razão do mesmo princípio que lhes vige na formação pelo qual obedecem às vibrações incessantes do corpo mental, os hormônios não se armazenam. Eles transformam-se rapidamente, são metabolizados rapidamente ou sofrem apressada expulsão através dos movimentos excretórios, pela urina, pelas fezes. Então, eles têm um tempo de vida dentro da gente, não se acumulam. E a dosagem disso é mantida pelo equilíbrio, não é, metabólico do corpo masculino
e ou do corpo feminino. Estendendo-se os recursos da reprodução como engrenagens e mecanismos de que o espírito em evolução se vale para a plasmagem das formas físicas, sem que os homens lhe comprovem de modo absoluto as qualidades mais íntimas, é fácil reconhecer que as glândulas sexuais e seus hormônios exibem efeitos relativamente específicos. A gente tem um outro hormônio que é comum aos homens e às mulheres, que tem essa mesma estrutura molecular parecida, com diferença de grupos adicionados colateralmente nessa estrutura, nesse arcabouço químico, que é o cortisol. O cortisol que a gente tem produzido na glândula adrenal que está sobre os rins. As nossas glândulas adrenais, elas produzem no tecido mais externo esses hormônios, e no tecido mais interno produz adrenalina, outro hormônio que tem outro efeito completamente diferente e que tem estrutura molecular também diferente. Inegavelmente, o ovário e os hormônios femininos se responsabilizam pelos distintivos sexuais femininos, mas podem desenvolver alguns deles no macho, prevalecendo as mesmas diretrizes para o testículo e os hormônios que lhes correspondem. Quer dizer, tanto o ovário quanto o testículo produzem os mesmos hormônios, mas em quantidades diferentes, né? Testosterona predominantemente nos homens e estrogênio predominante nas mulheres. Isso é claramente demonstrável nos experimentos de castração, enxertos e injeções hormonais, porquanto, apesar de a ação sexual específica do testículo e do ovário apresentar-se como fato indiscutível, a gônada, que é o ovário ou o testículo, refletindo os estados da mente, herdeira direta de experiências inumeráveis do espírito, eventualmente produz certa quantidade de hormônios heterossexuais. E, da mesma sorte, ainda que os hormônios sexuais se afirmam com atividade específica intensa em determinados acontecimentos, realizam essa ou aquela ação em órgãos do sexo oposto. Esses são os efeitos heterossexuais ou bissexuais das glândulas ou dos hormônios. A gente sabe, por exemplo, que a testosterona no homem tem um percentual da ordem de 20 vezes mais concentrado do que na mulher. Mas se a gente injetar testosterona nas mulheres, em alguma mulher, em alguma experiência com animais, em fêmeas, elas vão desenvolver características da morfologia masculina. Da mesma maneira, se a gente injetar numa espécie macho estrogênios, para que eles aumentem a abundância, tentando diminuir a quantidade de testosterona, vai desenvolver a morfologia feminina nos homens. Então, nenhum de nós pode dizer absolutamente que é só masculino ou só feminino. Isso porque, na verdade, o organismo biológico foi desenvolvido ao longo do tempo para atender às necessidades da experiência do espírito, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Origem do instinto sexual. Todas as nossas referências a semelhantes peças do trabalho biológico nos reinos da natureza objetivam, ele tem aí como objetivo simplesmente demonstrar que, além da trama de recursos somáticos do corpo físico, da estrutura biológica tão organizada do corpo físico, a alma guarda a sua individualidade sexual intrínseca, a definir-se na feminilidade ou na masculinidade conforme os característicos acentuadamente passivos
ou claramente ativos que lhes sejam próprios. Aqui a palavra passivo e ativo não tem o significado de submissão, não é? E tem significado de aceitação, de preparação para atividades diferenciadas. Enquanto a mulher, a fêmea, fica mais sensibilizada para os cuidados com a prole, né, de cuidados com os filhotes, isso vale também para o ser humano, não é? O macho tem que garantir a subsistência do grupo, não é? Tendo recursos adequados para ter uma atividade mais agressiva e mais defensiva da prole. Isso tudo obedece, no processo evolutivo, às necessidades da preservação da vida, das espécies, né? Enfim, da estrutura da vida biológica. Mas a sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual, em sua estrutura complexa, que a gente ainda não tem como conhecer, porque ele mesmo vai dizer que ele ainda tem um monte de dúvidas sobre isso, está aprendendo sobre essas coisas. O instinto sexual, por isso mesmo, traduzindo amor em expansão no tempo, vem das profundezas, para nós ainda inabordáveis, da vida, quando agrupamentos das mônadas celestes, lá no começo do processo da implantação da vida na Terra, se reuniram magneticamente umas às outras para a obra multimilenária da evolução, ao modo, semelhantemente, como faz os núcleos de carga positiva com os elétrons de carga negativa na tessitura dos átomos, ou dos sóis, centros gravitacionais que fazem com que os mundos nos sistemas macroscópicos girem em torno de si. O Sol representaria a atividade, não é? Mais ativa, enquanto que os mundos a atividade mais passiva, no sentido de estar dominado pelas forças gravitacionais das estrelas, dos sóis. Por ele, as criaturas transitam de caminho a caminho, nos domínios da experimentação multifária. Isso é, a gente vai experimentar ambas as experiências de sexo masculino e feminino, adquirindo as qualidades que necessitam. Com ele, vestem-se da forma física, muitas vezes em condições anômalas, atendendo às sentenças regeneradoras na lei de causa e efeito ou cumprindo instruções especiais com fins de trabalho justo. Por exemplo, um espírito que está ainda imbuído de toda a feminilidade nascer num corpo masculino e trazer para o corpo masculino a sensibilidade feminina e vice-versa. Tá ok? Então, essas coisas acontecem ou por condições, né, atendendo sentenças da lei de causa e efeito, ou de propósito, cumprindo instruções especiais com fins de trabalho justo. Então, é importante que a gente entenda isso. A gente, quando vê o Chico Xavier, por exemplo, ele era uma alma feminina num corpo masculino, sem que a gente pudesse dizer qualquer coisa sobre a sexualidade dele, porque ele abriu mão de exercer a sexualidade para trabalhar em prol de um trabalho justo, uma finalidade, não é, espiritual importante, que foi servir plenamente na sua vida inteira de médium dos espíritos a serviço do bem. E ele escolheu um corpo masculino por conveniência, para que ele pudesse levar a experiência mediúnica a bom termo, sem desvios quaisquer. Então, isso é uma escolha, é o cumprimento de estrutura, de instruções especiais
com fins de trabalho justo. Diferentemente das condições, né, de vestir uma forma física em condições anômalas, atendendo às sentenças regeneradoras da lei de causa e efeito. O indivíduo em conflito consigo próprio, porque tem um corpo masculino, mas se sente mulher e fica desconfortável naquela situação e age no intuito de modificar aquilo a qualquer preço. E vice-versa, não é? Então, a gente encontra essas situações na nossa vida cotidiana. O sexo é, portanto, mental em seus impulsos e manifestações, transcendendo quaisquer impositivos da forma em que se exprime, não obstante reconhecermos que a maioria das consciências encarnadas permanecem seguramente ajustadas à sinergia mente-corpo em marcha para mais vasta complexidade de conhecimento e emoção. Quer dizer, a grande maioria se expressam com naturalidade, né? Consciências encarnadas permanecem seguramente ajustadas à sinergia, quer dizer, mente-corpo, isto é, o espírito é masculino e tem um corpo masculino, o espírito é feminino e tem um corpo feminino, se sente bem do jeito que está e não quer que muda. Evolução do amor. Entretanto, importa reconhecer que, à medida que se dilata o afastamento da animalidade quase absoluta para a integração com a humanidade, o amor assume dimensões mais elevadas, tanto para os que se verticalizam na virtude, como para os que se horizontalizam na inteligência. Isso é uma figura, né? Uma metáfora, né? Como se a virtude verticalizasse o indivíduo e a inteligência horizontalizasse o indivíduo. Na verdade, tanto a virtude quanto a inteligência funcionam como um par de asas em equilíbrio para que o espírito lance voos em completeza, em completude, conquistando não só as virtudes, quanto o uso sofisticado e complexo da inteligência. Nos primeiros, naqueles que a verticalizam na virtude, cujos sentimentos se alteiam para as esferas superiores, o amor se ilumina e purifica, mas ainda é instinto sexual nos mais nobres aspectos, imanizando-se as forças com que se afina em radiante ascensão para Deus. Nos segundos, os que horizontalizam na inteligência, cujas emoções podem estar complicadas, o amor se requinta, transubstanciando-se o instinto sexual em constante exigência de satisfação imoderada do eu. Então, vejo que quando a gente desenvolve a inteligência sem desenvolver a virtude, a gente fica inteligente de ação intelectual, mas pobre de sentimentos, e aí se complica, porque o amor, que requereria um crescimento, né, desse instinto sexual para a humanização com Deus, não foi alcançado ainda, e ele então usa da inteligência em constante exigência de satisfação imoderada do próprio eu, porque ainda nele o amor não está desenvolvido e, por isso, o egoísmo ainda é a mola de impulso do sentimento na direção das conquistas intelectuais e, portanto, da prisão aos objetivos da vida material. De conformidade com a psicanálise, que vê na atividade sexual a procura incessante de prazer, concordamos em que uns, na própria sublimação, demandam o prazer da criação,
identificando-se com a origem divina do universo, enquanto que outros se fixam no encalço do prazer desenfreado e egoístico da autoadoração. Quer dizer, enquanto o amor nos eleva para a distribuição do amor, né, da fraternidade, da adoração a tudo que é belo e bonito, e inclusive das pessoas, não é? O indivíduo, outros, faz a autoadoração, quer dizer, cultiva em si mesmo a atitude egoística, o narcisista. Os primeiros aprendem a amar com Deus, os segundos aspiram a ser amados a qualquer preço. O egoísta quer ser amado. Ele está sempre assim, gostaria tanto de encontrar alguém que me amasse. Ele nunca se dispõe a amar os outros. A energia natural do sexo, inerente à própria vida em si, gera cargas magnéticas em todos os seres pela função criadora de que se reveste. Cargas que se caracterizam com potenciais nítidos de atração no sistema psíquico de cada um e que, em se acumulando, invadem todos os campos sensíveis da alma, como que ali obliterar, fechar os mecanismos outros de ação, qual se estivesse diante de uma usina reclamando controle adequado. Ao nível dos brutos, ou daqueles que se rendem à condição, ainda atrasados, portanto, a descarga de semelhante energia se efetua indiscriminadamente através de contatos quase sempre desregrados e infelizes, que lhe carregam em consequência a exaustão e o sofrimento como processos educativos. Então, agora ele vai falar um pouquinho sobre a poligamia e a monogamia. O instinto sexual, então, a desvairar-se na poligamia, traça para si mesmo largo roteiro de aprendizagem a que não escapará pela matemática do destino que nós mesmos criamos. Entretanto, quanto mais se integra a alma no plano da responsabilidade moral para com a vida, mais apreende o impositivo da disciplina própria, autodisciplina, a fim de estabelecer, com o dom de amar que lhe é intrínseco, novos programas de trabalho que lhe facultem acesso aos planos superiores. O instinto sexual, nessa fase da evolução, não encontra alegria completa senão em contato com outro ser que demonstre plena afinidade com ele, porquanto a liberação da energia que lhe é peculiar do ponto de vista do governo emotivo solicita compensação de força igual na escala das vibrações magnéticas. Então, vive uma vida de troca justa e feliz na monogamia. Em semelhante eminência, a monogamia é o clima espontâneo do ser humano que já alcançou esse nível, de vez que dentro dela realiza naturalmente, com a alma eleita de suas aspirações, a união ideal do raciocínio e do sentimento, com a perfeita associação dos recursos ativos e passivos, na constituição do binário de forças capaz de criar não apenas formas físicas para as encarnações de outras almas na Terra, mas também as grandes obras do coração e da inteligência, suscitando a extensão da beleza e do amor, da sabedoria e da glória espiritual que vertem constantes da criação divina. Há, por isso, consórcios, ligações de infinita gradação no plano terrestre e no plano espiritual também, nos quais os elementos sutis de comunhão prevalecem acima das linhas morfológicas do vaso físico, por se ajustarem ao sistema psíquico, antes que as engrenagens da carne em circuitos substanciais de energia. Por isso, dois homens podem resolver fazer uma parceria de convivência e troca de afetividades em direção à construção de valores superiores, tanto quanto duas mulheres. Não há nenhum problema nisso, porque são escolha dos espíritos em comum
com um sentimento recíproco de trocas energéticas necessárias que o espírito precisa na sua evolução, na sua construção de valores. Contudo, até que o espírito consiga purificar as próprias impressões além da ganga sensorial, da fisiologia do corpo físico, em que habitualmente se desregra no narcisismo, no egoísmo obcecante, valendo-se de outros seres para satisfazer a volúpia de hipertrofiar-se psiquicamente no prazer de si mesmo, numerosas reencarnações instrutivas e reparadoras se lhe debitam no livro da vida, porque não cogita exclusivamente do próprio prazer, sem lesar os outros, porque usa os outros como objeto. E toda vez que lesa alguém, abre nova conta resgatável em tempo certo. Então, nós somos responsáveis pela condução das nossas atitudes egóicas, tanto quanto nós somos responsáveis pelas nossas atitudes fraternas. Só que uma traz sofrimento e a outra traz alegria. Isso ocorre porque o instinto sexual não é apenas agente de reprodução entre as formas superiores, mas é, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais pelo qual as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente na permuta de raios psíquico-magnéticos, de energias mentais, psicológicas, psíquicas, que lhes são necessárias ao progresso. Então, a gente pode, mesmo no mundo espiritual, continuar com parcerias desse tipo. Isso não significa que a gente está casando no mundo espiritual, mas que a gente está criando parcerias de processos evolutivos, trocando experiências mais íntimas um com o outro no processo de crescimento espiritual, não é? Isso não significa que a gente está casando, né, e assumindo um compromisso social, porque a gente não está assumindo compromisso nenhum, senão um com o outro e com a própria consciência. E é isso que é importante. Então, é claro que eu quero encontrar a minha companheira que foi para o mundo espiritual. E se ela quiser continuar lá no mundo espiritual, de parceria comigo, nós vamos continuar progredindo junto. Qual é o problema de fazer isso? Nenhum. E se a gente precisar de voltar à experiência da carne alguma vez, e se a gente tiver essa disposição de companheirismo, podemos voltar junto, casar de novo e continuar trabalhando junto pela nossa própria evolução. Os espíritos têm liberdade de escolha. De outro lado, as almas primitivas comumente lhe gastam a força em excesso que lhe impõe duras lições. Entre espíritos santificados e as almas primitivas, esses dois limites, milhões de criaturas conscientes, viajando da rude animalidade para a humanidade enobrecida, em muitas ocasiões se arrojam a experiências menos dignas, privando a companheira ou o companheiro do alimento psíquico a que nos reportamos pela afinidade, interrompendo a comunhão sexual que lhes alentava a euforia, e se as forças sexuais não se encontram suficientemente controladas por valores morais nas vítimas, surgem frequentemente longo processo de desespero ou de delinquência, de processos obsessivos, dolorosos que seguem encarnações afora, até o ajuste necessário. Enfermidades do instinto sexual. As cargas magnéticas do instinto, acumuladas e desbordantes na personalidade, a falta de sólido socorro íntimo, de autocontrole, para que se canalizem na direção do bem, obliteram, fecham as faculdades ainda vacilantes do discernimento e a maneira do esfaimado, alheio ao bom senso, a criatura lesada em seu equilíbrio sexual costuma entregar-se à rebelião e à loucura,
em síndromes espirituais de ciúme ou despeito. A face das torturas genésicas a que se vê relegada gera aflitivas contas kármicas, lei de causa e efeito, a lhe vergatarem a alma no espaço e a lhe retardarem o progresso no tempo. Daí nascem as psiconeuroses, os colapsos nervosos decorrentes do trauma nas sinergias do corpo espiritual, as fobias numerosas, a histeria de conversão, a histeria de angústia, os desvios da libido, a neurose obsessiva, as psicoses e as fixações mentais diversas que originam na ciência de hoje as indagações e os conceitos da psicologia de profundidade na esfera da psicanálise, que identifica as enfermidades ou desajustes do instinto sexual sem oferecer-lhe medicação adequada, porque apenas o conhecimento superior da realidade espiritual, gravado na própria alma, quer dizer, ajuda o indivíduo a fazer autotransformação, pode opor barreiras à extensão do conflito existente, traçando caminhos novos à energia criadora do sexo, quando em perigoso desequilíbrio. Desse modo, por semelhantes rupturas dos sistemas psicossomáticos, do corpo físico, do corpo espiritual, harmonizados em permutas de cargas magnéticas afins no terreno da sexualidade física ou exclusivamente psíquica, é que múltiplos sofrimentos são contraídos por nós todos, no decurso dos séculos, porquanto se forjarmos inquietações e problemas nos outros, usando o instinto sexual, é justo venhamos a solucioná-los em ocasião adequada, recebendo por filhos e associados de destino entre as fronteiras domésticas todos aqueles que constituem os credores do nosso amor e da nossa renúncia, atravessando muitas vezes padecimentos inomináveis para assegurar-lhes o refazimento preciso. Compreendamos, pois, que o sexo reside na mente, a expressar-se no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico, por santuário criativo de nosso amor perante a vida, e, em razão disso, ninguém escarnecerá dele, desarmonizando-lhe as forças, sem escarnecer e desarmonizar a si mesmo. Esse capítulo foi escrito na cidade de Pedro Leopoldo por Chico Xavier, psicografado por ele no dia 30 de março de 1958. Muito bom, né? Um capítulo lindo. Vamos conversar a respeito. Liga o microfone. Ele tinha travado aqui. Muita coisa, né, professor? Muita coisa. Eu vou começar com uma dúvida aqui, porque eu sempre fui procurar, assim, um entendimento nessa questão de, quando o senhor até falou na questão do homossexualismo, né, segundo a doutrina espírita, o que é colocado em relação a isso, né? Quando eu ouvi o senhor falando, se eu entendi corretamente, é uma evolução que ultimamente as pessoas estão mais assim conscientes, mais assumidas daquilo que elas querem, tanto como você falou, né, na parte de homens em relação às mulheres, né? Nunca foi, não sei se eu estou equivocada, mas nunca foi tão assumido ultimamente, assim, como hoje em dia. Eu lembro que um pouco mais atrás, quando eu era mais adolescente, tinha um pouco mais de polêmica em relação a isso, né? Um pouco mais de julgamentos. E hoje eu vejo que está assim mais aberto, né? É uma evolução, professor, com a ótica da doutrina espírita, essa situação? É uma evolução porque é uma quebra de preconceito, não é? Porque o nosso conceito, baseado naquilo que é mais abundante,
que é o que ele disse, as pessoas estarem confortáveis, se sentindo masculino num corpo masculino e feminino num corpo feminino, não é? A diferença dessa atitude parecia estranha, não condizente com a maioria. E, por isso, a gente que é julgador dos outros, a gente que acha que o meu jeito de ser é exemplo para os outros, impunha essa conduta da maioria sobre a minoria. E criava, com isso, um tabu que durou durante muito tempo. Hoje, com a conquista da liberdade, da responsabilidade individual, a gente está vencendo essas barreiras. E aí os espíritos encarnados podem se expressar como quiser, porque isso é uma escolha de cada um. Nenhum de nós tem que considerar isso como uma enfermidade, porque não é. É uma situação de necessidade do espírito para o seu progresso espiritual. Se um espírito, né, de sentimento feminino nasce num corpo masculino, há uma razão espiritual para isso, porque ele mesmo vai sentir esse desconforto de se sentir mulher num corpo masculino ou sentir homem no corpo feminino. Então, ele mesmo tem que quebrar nele essa dificuldade e aceitar com naturalidade a situação que é temporária, porque a vida física é temporária. Ela dura um certo número de anos e depois acaba, o espírito volta a ser o que ele é, do jeito que ele quiser ser. Então, a gente está vencendo essas barreiras preconceituosas, respeitando, aprendendo a respeitar o livre arbítrio e as necessidades espirituais de cada um. Ai, obrigada, professor. Eu pensava assim, mas eu não conseguia achar uma questão científica, né, explicativa tão clara assim no espiritismo, né? Que eu vi até meio, às vezes no meio religioso, assim, algumas colocações que eu sentia que eram equivocadas, né? Que não fazia jus ao que realmente é, que é como o senhor disse aí, né? Que eu aceitei melhor, muito melhor, né? Do que como eram colocados em outras situações. Isso se dá em outras circunstâncias. Eu vou dar um exemplo aqui e citar um livro, Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. Ele descreve lá no livro a história de uma médium que fazia parte do grupo mediúnico que ele trabalhava e dirigia, que tinha nascido num corpo negro. Mas ela lembrava da vida anterior que ela teve, que ela era loira, branca, bem loira. E ela, então, sentia um desconforto, porque aquele corpo não parecia o dela. E ela, então, teve conflitos até aceitar isso com naturalidade. Então, foi uma experiência de descondicionamento racial, né, de preconceito de cor, que ela teve que enfrentar para vencer a si mesma. Então, esse desconforto, muitos de nós podemos sentir. Tem gente que é baixinho, que abomina ser baixinho, sofre por causa disso, mas nasceu num corpo pequeno porque precisa dessa experiência de se sentir menor do que os outros para aprender lições de humildade. E isso vale para qualquer expressão da vida corporal, inclusive a sexual. Professor, você pode repetir o nome do livro? Esse eu não conhecia. Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda, autor, um espírita que era encarnado, ele já desencarnou, mas escreveu vários livros maravilhosos, entre eles o Diálogo com as Sombras, que ele orienta as reuniões mediúnicas. Esse Diversidade dos Carismas é um livro que ele discute a diferença entre mediunidade e animismo, colocando os dois fenômenos frente a frente, analisando cada um deles e mostrando que a mediunidade e animismo não faz parte de um contexto
da nossa própria expressão. Não, o Aksakov chega a dizer que não há mediunidade sem animismo, nem animismo sem mediunidade, porque são fenômenos correlatos. Então, lá ele descreve a experiência dessa médium, que ele recebeu em conflito e pôde auxiliá-la, ajudá-la até ela se resolver. E ainda mais, ela reconheceu o ex-marido, reencarnado também, casado com outra. E ela não podia falar nada porque ela ia perturbar a vida do outro, que já estava feita. Então, são conflitos espirituais que a gente traz para a gente se autoeducar. Perdeu o som. É que o técnico, ele tira o som lá no outro computador e eu esqueço de pôr de volta, professor. Ô, técnico, deixa o som ligado. Então, ele tira e esquece de devolver o som. Aí eu estou achando que eu estou com o som e eu não estou. Que eu acho que o senhor já até respondeu, que é da Lala, eu vou até inverter a pergunta, porque ela fala assim, ó, professor, o indivíduo que encarna com um espírito oposto ao corpo que tem, quando esse espírito desencarna, qual o corpo espiritual que ele terá? O que ele construiu para ele mentalmente, aquilo é a vontade dele. Que o corpo espiritual obedece ao espírito, propriamente dito, enquanto que o corpo físico obedece, né, menos porque tem uma estrutura genética de morfologia que predomina. O corpo educa o espírito, humilha o espírito e faz agigantar-se o espírito quando o espírito aprende a controlá-lo. A Selva, ela colocou assim, eu acho, quando a gente estava falando da questão das comunicações à distância, logo no começo, Sim. ela colocou assim, eu acho que é um aprendizado para poder nos comunicar naturalmente um com os outros, sem a presença física, e desenvolver afeto, simpatia, fraternidade à distância. Aí, deixa eu ver se ela complementa aqui. Não, ela só comentou mesmo. Mas isso não deixa de ser uma verdade, Selva, porque a gente está desenvolvendo, não é, o respeito pelo semelhante onde quer que ele esteja. Porque, afinal de contas, o mundo é a nossa casa, a casa dos 8 bilhões de encarnados e dos 15 a 16 bilhões de desencarnados, que somos uma única família. E esses sistemas que nos integram uns aos outros funciona como um recurso de autoeducação para nós, aprendemos a gostar de todas as pessoas. Tem uma pergunta assim, professor, sabia que eu tinha visto, que ela coloca assim, seria um treinamento para amar ao próximo, sem ter visto nunca fisicamente? Falo dessas atividades online. Sim. Olha, eu nunca vi você, Selva, eu já gosto muito de você. Eu espero que você goste de mim também. Não, é verdade isso, a gente sente verdade, uma... claro que é verdade. Eu nunca vi, né, eu menos ainda, só aqueles que são de Santos, né, que eu já vi quando entra aqui. Mas eu nunca vi essas pessoas todas e a gente fica com carinho, com uma admiração, até nas perguntas, você já sente que é próxima, né, professor? Se sente Olha, próximo da pessoa, né? é assim muito mesmo. gostoso. Eu tenho umas 3 semanas atrás, eu fui em São José do Rio Preto fazer uma palestra no centro. E lá encontrei algumas das pessoas que fazem parte desse grupo de estudo aqui. Ai, que legal. Adorei abraçá-los e aí receber delícia. abraço deles. É uma maravilha. Agora a gente é amigo já de presença, porque a gente pôde se encontrar. E nós vamos nos encontrar, todos nós. Se não puder aqui, no mundo espiritual, com certeza. Ai, que delícia, professor. Olha, é uma delícia mesmo. A Olga, ela colocou assim, um casal tem vida sexual ativa, porém sem amor. Isso causa complicações aos dois espíritos e haverá reparação nesse sentido? Se eles se respeitam
e não se traem, eles estão no caminho certo. Não há nenhum problema de gerar dramas conscienciais, porque há uma troca, uma permissão de um com o outro. Eles são parceiros, eles vão aprender a se amar com a convivência ao longo do tempo. Isso, com certeza. Não é? Então, é importante que, se há um consenso entre os dois e há um respeito mútuo, então está na direção certa, não se preocupe. A Kátia Maria Pereira, ela colocou assim: eu entendo como prova para o espírito esse certo conflito de estar num corpo feminino ou masculino, mas o psiquismo da criatura sentir-se ao contrário. Sim, é o que ela está afirmando. Eu É, entendo como uma prova. É uma prova, é uma experiência de crescimento. Do mesmo jeito, Carla, Kátia, que é um experimento de crescimento, você nascer aleijado de um braço. Você acha que o indivíduo que não tem um braço, que não pode se movimentar e pegar as coisas, ou é cego, ou é surdo, ou tem uma deficiência física qualquer, você acha que ele não está ali numa prova difícil, porque ele tem que aprender a sobreviver à vida, vencer as dificuldades e crescer como espírito, mesmo tendo dificuldades que outros não têm. Então, todas essas coisas são experiências de crescimento para todos nós. a Selva, ela disse assim: essas modificações paulatinas, desde o hermafroditismo para a unissexualidade, foram influenciadas pelos espíritos superiores no plano espiritual, nos princípios inteligentes? Sim, com certeza nós fomos, no processo evolutivo, fomos ajudados pelas mentes superiores que nos auxiliavam no processo de crescimento. E como nós as tivemos ao longo da vida, durante 3 bilhões de anos aqui na Terra, nós temos todas essas experiências acumuladas em nós. A grande maioria de nós, eu posso afirmar até, sem medo de errar, que todos nós já tivemos as experiências reencarnatórias, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Eu tenho certeza em mim, não é, que eu já fui mulher muitas vezes, já tive corpo feminino muitas vezes, porque eu desenvolvi habilidades femininas. Eu faço um monte de coisa que mulher sabe fazer e que os homens têm dificuldade, mas eu aprendi a fazer, não é? Porque eu desenvolvi isso em alguma época das minhas existências. Do mesmo jeito que eu tenho habilidades outras, do mesmo jeito que a pessoa desenvolve habilidade para música, para o conhecimento da ciência, para o artesanato, não importa, são as habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo das múltiplas, inúmeras, milhares de encarnações que a gente vem tendo ao longo do nosso caminho. Professor, tem algumas colocações aqui do online, mas eu vou aproveitar e fazer uma pergunta no tema ainda, né? Embora a gente entenda que então tem a evolução já nessa questão das pessoas se aceitarem e todo mundo começasse a compreender, entender que o espírito, apesar de na Terra a gente ter homem e mulher, ele não tem um sexo, né, estabelecido, não é como aqui, né, nessa questão biológica. Por outro lado, eu vejo também uma situação que talvez a gente andou um pouco para trás, porque aqui na lição ele fala da monogamia, né? Que as pessoas são mais felizes. E a gente percebe na mídia, na vida, as pessoas colocando a liberdade, né? É uma coisa assim, e aqui não é a título de estudo, tá, professor? Não de julgamento. Uma liberdade, enfim, que me lembra, não me deixa lembrar assim, ser muito diferente da época que a gente estudava as questões de Roma lá, né? Só que com um pouco mais assim de aceitação.
Quando a gente lia a questão de Roma, a gente se horrorizava. Agora não, parece que está um pouco mais aceito, de uma maneira geral, vou generalizar, que não é generalizar, mas vou generalizar, essa situação, professor, dessa liberdade. Isso é um desavanço em termos Não, de jeito nenhum, é um avanço. Nós estamos caminhando para frente, para a evolução. Por que que é um avanço? Porque antes a gente queria fazer e, como não tinha liberdade, fazia escondido. E ficava com complexo de culpa. Agora, a gente tem liberdade de fazer, não é? E se a gente tem complexo de culpa, é porque a gente ainda não aceita isso para a gente mesmo. Então, a responsabilidade agora é pessoal. Tá certo? Então, a escolha é livre. E o indivíduo assume a responsabilidade da escolha e antes ele põe a culpa na sociedade. Então, isso é um avanço. Mas não importa, tudo isso é transitório, porque nós estamos caminhando para o equilíbrio. Porque quando a gente não tiver compromissos graves mais com a lei de causa e efeito, cada um vai nascer como deseja nascer. Ninguém vai ser constrangido pela própria consciência a nascer num corpo masculino e se sente feminino. Só é constrangido porque ele tem um problema a resolver. Não é Deus que obriga ele a nascer assim. É ele que precisa da experiência e se submete a ela. Então é outra história. Tá certo? porque realmente tem as consequências, né, professor, que a gente Mas vê. toda escolha Tristeza, tem consequência. Toda escolha tem consequência. Se as escolhas são boas, as consequências são a felicidade, as coisas maravilhosas que a gente quer. Então, está aprendendo a fazer escolhas boas. Então, Nenhum de nós, olha bem, nenhum de nós nasce homossexual ou heterossexual para abusar do sexo. Porque você está falando disso de normalidade, mas os heterossexuais que se desrespeitam, não, mas eu que estava se falando dos agridem. héteros, viu, Pois professor? é. Então, essas pessoas precisam ainda aprender o equilíbrio. Ainda não Porque era dos aprenderam. héteros, não sei se eu fui clara. Eu estava falando Não, está dessa. bem, eu entendi o que você disse, é verdade. Mas essa, de qualquer maneira, é sempre uma escolha do espírito. E se ele faz uma escolha de vir como homem e se comportar como um homem digno e não se comporta, ele assume compromissos com o sofrimento, porque ele lesou sentimentos alheios. Porque todas as vezes que você usa uma pessoa como objeto de prazer para você, você está desrespeitando ela. Vai ter que devolver o respeito que ela merecia. Então, muitas vezes, vai ter ela como filha. E aí, como filha, não vai querer que ninguém abuse dela. E vice-versa. Tá certo? Então, são os experimentos de crescimento da vida material. Faz parte da evolução. Tá certo. Mas foi claro, mas estava falando dos héteros mesmo, porque tá uma coisa assim, né? Mas sempre teve. Só que agora ficou claro, não é escondido. Ah, entendi o que o senhor falou. É que antes era mais velado, né? Era oculto, né? Claro, as pessoas não queriam. Olha, é muito comum ainda nas casais mais velhos, morre o marido e a mulher descobre que ele tinha outra família e ela nunca soube disso. Não é? Parecia um homem de bem. E era, em muitas circunstâncias, era uma boa pessoa, mas não resistiu, tinha 2 ou 3 famílias. Era comum isso acontecer. E a gente Homem vê. era assim mesmo, até as mulheres admitiam e achavam que o homem era assim mesmo. Não tem nada de ser assim mesmo, é que nós estamos em aprendizado. Traz complicações, né, professor? Uma Com hora tem o certeza, despertar, né? Uma hora porque desperta. você acha que os filhos, independente do fato de ser da mulher número 1, número 2 ou número 3, deixa de ser filho? E não reclama do pai? Claro. Entendi.
Nesse caso, ainda assim é uma evolução, porque está aflorado, né, professor? É. Tá descoberto, vamos dizer assim. Mas a Ainda assim, gente, mas a gente tem casos também na história de rainhas que escolhiam o homem que ia dormir com ela cada noite, porque tinha poder na mão e abusava do poder. Se olha, fosse uma essa eu não mulher conhecia, comum, professor, eu se conhecia fosse dos uma, reis. olha, se fosse uma mulher comum do povo, apanhava da sociedade. Mas como era rainha, quem que ia bater nela? As cortesãs, não é? A gente sabe dessa história, tá cheia disso. Olha, o assunto trouxe outros comentários aqui, vamos lá. Cadê? Deixa eu pegar aqui, que eu vou deixar os outros para o final aqui. Eu ouvi a Selva. Ouvi numa palestra que pessoas como Chico Divaldo, que não têm vida sexual ativa, usam as energias genésicas para a produção intelectual por serem energias criativas. Procede? Procede. A energia sexual pode ser canalizada não só para as criações do ponto de vista intelectual, artístico, mas também estrutural, no esporte, tá certo? Em atividades outras, onde o indivíduo gasta suas energias na construção criativa das coisas. A energia sexual é a nossa energia criativa. A Kátia, ela fala assim: o espírito precisa desenvolver-se nas duas polaridades, feminina e masculina. Eu tenho habilidades da polaridade masculina e dou risadas nessas horas. É isso aí, Kátia. Eu também tenho as femininas e acho muito bom. Ela, ela coloca, ela coloca assim: o homem em mim. Na verdade, a gente tem que desenvolver os potenciais completos do espírito. E se existe a bissexualidade, é porque são dois polos de aprendizado e crescimento. A Olga, ela pergunta assim: a mudança de sexo complica a prova? Não, depende muito da condução da pessoa. Às vezes ela faz essa mudança, mas tem um comportamento digno. O importante é o comportamento moral da pessoa. Porque se a pessoa não tiver conhecimento espiritual para poder compreender que isso é transitório e que ele vai continuar vivo e vai ser do jeito que ele quiser depois, ele não tem essa perspectiva, então ele fica querendo mudar a forma para se sentir bem. Mas se ele tem uma vida correta, digna, moralmente elevada, beleza, está progredindo. É o uso do sexo de forma inadequada que complica a nossa situação. Tem duas perguntas aqui, professor, mas eu vou começar pela última aqui. Da Jussara, ela fala assim: professor, qual a razão de tantos suicídios com os homossexuais? Porque há uma não aceitação temporária da situação. É um conflito psicoemocional muito forte. Tem umas pessoas que não aguentam, e aí cria um problema maior depois com a fuga. A Diná, ela coloca assim: já ouvi pessoas dizerem que dessa maneira, eu acho que no caso da união, né, do mesmo sexo, como ficará o nascimento das crianças? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu acho que é quando une os casais do mesmo sexo, como é que fica a questão da reencarnação, né? Do nascimento de Eles novas. adotam filhos de outros, porque é isso que eles podem fazer, na maioria das vezes. E está fazendo isso bem. São bons pais ou boas mães, muitas vezes. Aliás, às vezes até melhores do que casais aparentemente normais. Né?
mas que brigam, Verdade. que se violentam, que se agridem. Tem histórias lindíssimas, né, professor? Tem, Reais, pessoas que tem. estão adotando e estão, assim, muito lindas histórias. A Lala, ela pergunta assim, professor, no planejamento espiritual é determinado o sexo do espírito? Com certeza, o espírito que vai reencarnar, ele precisa das experiências que ele sabe quais, então ele vai pedir isso de acordo com a sua necessidade de crescimento. A Selva, ela colocou assim, ah, não, esse é depois. É que eu cliquei no errado aqui. Tem casais de homossexuais que adotam filhos, educam e fazem deles pessoas de bem. É caridade. É Ela comenta. amor, é amor. Funciona o amor paternal ou maternal com completeza. Agora, como encerrar as perguntas, eu vou colocar agora o que o pessoal foi mandando, né, em relação a esse nosso contato virtual, né? Eu agrupo Certo. para deixar tudo no finalzinho, assim, né? A Diná fala assim: não temos contato presencial, mas o grupo se mostra com amor uns com os outros. Com amor e com respeito. A gente veja que as pessoas colocam as ideias, as posições, e todos nós nos respeitamos nisso, porque o aprendizado nosso é com o nosso esforço pessoal. Então, cada um de nós vai entendendo de acordo com os recursos que pode e que tem. E é muito bom fazer isso em grupo, é lindo. A Selva, eu não sei se eu entendi direito a colocação dela aqui, mas eu ouvi numa palestra que as pessoas como o Chico e Divaldo. Aí eu acho que ela não terminou, né? Porque ela colocou assim, por não, aí começou outra coisa. Mas ela já pôs completa, a gente já comentou. Aí ela coloca, eu gosto muito do professor, da Ana, o Ronaldo, sinto como se nos conhecêssemos de muito tempo. Eu também, Selva, eu adoro Também, vocês. também somos amigos. Aí a Kátia falou assim, quando eu vi o professor no programa estudando o livro dos espíritos da FEB TV, senti uma afinidade e simpatia de longe. É isso aí, Kátia, somos amigos. Nos conhecemos, né? É, A Alba falou assim: no congresso aqui em Goiânia, encontrei o professor e fui logo perguntando se a Ana e o Ronaldo não tinham vindo. Ah, nós não podemos ir. Pena que pois vocês é, não vieram. foi mesmo, Alba. A gente, se Deus quiser, no próximo ano estaremos aí para abraçar todo mundo, se Deus quiser. Aí, a Selva, eu colaboro no Evangelho Online do SEIC, de Curitiba, por anos. Em março eu fui e conheci muitos dos companheiros e o afeto gerdo é incrível. Estabeleceu-se uma amizade muito linda, sincera, à distância. É isso mesmo. E ela Viva a coloca, internet que nos liga uns aos outros mais de perto. aqui ela completou direitinho depois. E aí, é isso, professor. Aí o pessoal já se Já estamos no nosso horário de despedindo, já deu terminar. o horário, das 10h30, que passa tão rápido, né, professor, que a gente É, nem é. se dá conta, é tão gostoso, tão. Gente, Peraí. o próximo capítulo é Alma e Reencarnação, capítulo 19. Ó, o Reinaldo colocou assim: homossexualidade, não homossexualismo. Obrigada. Isso. E a Maria Lúcia colocou assim: eu dei um olá para o professor no estudo da FEB. É aí que percebemos o afeto. É isso mesmo. O pessoal se despedindo aqui, gratidão pela aula, que foi muito gostosa, muito elucidativa, né, professor? E a gente Vamos agradecer o André Luiz, que trouxe esses conhecimentos para nós. Muito bom mesmo. é isso mesmo. A Selva aqui, gratidão, boa semana e até expectativa para o próximo capítulo. Eu também. Vamos encerrar então, professor? Vamos, faz a prece para nós, Ana. Tá bom.
Então, como o professor disse, não tem como a gente não ser grata, todos gratos, a esses espíritos tão bondosos que nos cercam e nos ajudam para que possamos compreender a nossa verdadeira morada, o verdadeiro sentido de estarmos aqui encarnados. Como o professor já explicou, nos percebemos como espíritos que somos. Então, vamos agradecer a esse nosso amigo, nosso companheiro, nosso irmão, André Luiz, que trouxe as dificuldades que ele mesmo vivenciou no plano espiritual, colocou aqui para nós de uma maneira explicativa, elucidativa. Por mais que não consigamos compreender ainda na totalidade, temos aqui o nosso professor que nos ajuda a compreender. Então, por aí a gente percebe a misericórdia de Deus em nossas vidas, que se a gente demonstra uma boa vontade, um querer, existem várias ferramentas, vários irmãos, vários amigos espirituais que vão nos ajudar a compreender o mínimo que precisamos para continuar a nossa jornada evolutiva. Então, agradecemos também ao Chico Xavier, ao Valdo Vieira, que também, nas suas vidas, dedicaram-se a nos ajudar, porque perpetuaram, através da sua mediunidade, essa preciosidade que é nos oferecida a todas as sextas-feiras. Ampara essa nossa família que foi construída, na verdade nos reencontramos aqui, ampara cada um de nós, nos seus lares, suas famílias, e também ao nosso professor, amparando, ajudando, oferecendo saúde, disposição, para que continuemos, todos nós, firmes nesse propósito de aprender. Que assim seja. Muito bom. Ah, o Ronaldo colocou aí. O Ronaldo faz essas surpresas, professor. Ele, Pois é. né? Aí eu fico desprevenida aqui na hora de falar. Amanhã o professor vai dar um estudo, né? Com o pessoal da França, né, professor? Com o amigo Pierre Figueiredo, que mora na França, amanhã às 2h pelo Maison du Espiritisme, a página do Maison du Espiritisme. O professor vai falar um pouquinho sobre o Evangelho, né, professor? Sobre o Evangelho como um livro de conduta moral. Moral. Então, tá, não como pessoal. Um livro de religião, mas como um livro de conduta, de comportamento. É isso aí. Então, amanhã vamos, quem puder acompanhar, para ter um pouquinho mais aí de aprendizado. 2h de amanhã. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Beijo, até semana que vem. Muita paz a todos.